Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre if statements, ou os controladores de fluxo dos programas que a gente vai escrever. E é bem simples, mas tem alguns conceitos que eu preciso explicar antes da gente ir para as próximas aulas. Então eu comecei declarando as variáveis numéricas aqui do tipo int, e eu vou testar se uma é maior ou menor que a outra. Então testando aqui, essa validação ela vai resultar em falso, né? Porque o x é 5 e o y é 10, então 5 não é maior do que 10, ele vai ser falso, e se é falso, ele nem roda isso aqui que está indentado para dentro do bloco if. Ele vai vir direto para o else e rodar o que tiver no bloco do else. Então, quando eu der um Ctrl B aqui para executar, ele rodou, x é menor do que y. E se eu quisesse fazer mais um teste aqui, né? Se eu quisesse testar aqui o if, se o z é igual, lembrando que para comparador é igual, e não só o sinal único de igual, que é para atribuir o valor a uma variável. Então, se isso aqui for igual a 20, quero print z igual a 20. Tá? Se eu mandar rodar, z igual a 20, porque esse aqui foi falso, esse aqui é verdadeiro, e aí, como esse aqui é verdadeiro, ele não executou o else, né? Mas por que se esse aqui foi falso, por que ele já não veio direto para o else, né? Na verdade, esse else aqui, ele pertence somente a esse if. Se eu quisesse que ele fizesse parte de um grande bloco, né, de comparadores, eu usaria o elif, tá? Então, o que acontece com o elif, né? Vamos criar mais um outro... Melhor, deixa eu apagar esse aqui. Vou criar um outro bloco antes dele. Então, do elif x igual a 5. Print x igual a 5. Se eu mandar rodar, x igual a 5, ele vai parar no primeiro. Então, agora, tudo isso aqui faz parte de um grupo de testes que eu vou fazer. E a hora que qualquer um deles for verdadeiro, ele não vai olhar o resto. Diferente do if, que ele ia necessariamente testar todos os ifs antes de chegar no final do programa. Aqui, se esse if aqui for verdadeiro, ele nem testa o resto. Assim como se esse if aqui for verdadeiro, ele nem testa o resto. Vou mostrar para vocês que ele não vai testar, invertendo o sinal. X é maior do que y, então ele nem testou esse outro aqui. Se eu tivesse com um outro if, né, ou seja, um if normal mesmo, sem ser elif, ele teria testado. E aí aqui a gente chegaria no print x igual a 5. Então ele testaria os dois, tá vendo? Ele fez esse if aqui, testou e printou porque foi verdadeiro. Fez esse outro aqui, testou e printou porque é verdadeiro. E não foi para o else. Esse else só pertence ao if imediatamente acima dele, tá? Então, se vocês quiserem testar um a um obrigatoriamente, é if embaixo de if. Se vocês quiserem testar como um grande bloco, né, um grande filtro, que o primeiro que for verdadeiro já acabar o teste, aí você vai usar o elif, tá? Então, juntando aqui com o conceito que a gente teve na aula passada de loop, né, do loop for, vamos declarar uma variável string igual a trabalhando com strings. Vamos juntar os dois conceitos aqui de if e for, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos validar para cada caractere, então a variável c, que a cada iteração ou a cada ciclo desse loop vai ter o valor de uma das letras, né? De uma dos caracteres. Para cada c em string, tá? Então tô iterando por essa string aqui, item a item. E eu vou printar somente as letras que forem vogais, tá? Então vamos colocar aqui if. Então se if c in. Então eu vou checar se ele está nessa lista de vogais que eu estou colocando aqui. Nessa lista não, nessa string, desculpa. Poderia ser uma lista também. Mas como a gente ainda não viu lista, eu vou colocar no formato de string. Então A, E, I, O, U. Então se o caractere C tiver entre esses caracteres aqui, eu vou printar. Se não, eu não vou printar. Então print C. Vamos rodar.
ele só printou as vogais dessa sentença aqui. Se eu quisesse só as consoantes, né, simplesmente not in, ele ia me retornar só as consoantes aqui. Então, esses dois operadores que a gente ainda não tinha visto, estou mostrando eles para vocês sendo aplicado dentro de um if statement. Então, para cada letra, ele vai testar. Bom, essa letra não, né, não está entre essas letras aqui, então eu vou printar. Se a gente quiser que elas estejam, apaga o not, manda rodar, aí ele só vai printar as vogais, tá? Então esse é um conceito que a gente tinha aprendido de como iterar sobre uma string junto com o if, e a gente já começa a ver algumas aplicações para isso. De repente você tem um arquivo de texto que você quer processar e remover determinados caracteres, a gente consegue fazer isso usando esse par de instruções aqui. Bom, acho que por hoje é só isso. Era mais para entregar o conceito para vocês, explicar como funciona e já usar junto com algo que a gente aprendeu na outra aula. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre listas